Como criar tempo para você sem abandonar as suas responsabilidades? Será que é possível? É possível sim, e eu vou mostrar aqui 3 ajustes que você precisa fazer dentro da sua rotina para você começar a ter tempo para você já hoje, nesse momento. Mas antes, comente aqui para mim. Você sente que nunca tem tempo para você? E para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Rainha e ao lado da minha irmã Flávia, nós ajudamos mulheres que vivem dentro de uma rotina sobrecarregada, sem tempo, a saírem da estagnação da rotina, daquela rotina automática, para viver uma rotina que anda para frente de forma leve, realista e possível. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que trava praticamente todas as mulheres que chegam até a gente. Como criar tempo para você sem abandonar as suas responsabilidades. Porque não adianta falar de propósito se você sente que nem tempo para respirar você tem, certo? Como é que você vai introduzir alguma coisa dentro da sua rotina se você não tem tempo, né? Então vamos começar do começo. Primeira coisa que você precisa entender: tempo não é algo que você encontra. Tempo é algo que você constrói dentro da sua realidade, né? Porque a maioria das mulheres que chegam pra gente, elas pensam assim: quando sobrar tempo, eu vou cuidar de mim. Só que esse tempo nunca sobra. É como tentar esperar o mar não ter ondas para entrar na água. Se o mar tem ondas, dificilmente ele não vai ter. Então, se você esperar a vida acalmar, você vai viver uma vida de espera. E aí você não vai viver a vida real de realizações. Então, não é sobre esperar ficar calmo, é sobre lidar com os imprevistos que aparecem. A vida, ela é movimento, ela está se movimentando toda hora, o tempo todo, né? Ela não espera você, ela vai passando. É como se a gente vivesse em cima do barco, com as ondulações, né? Não é sobre esperar a maré passar, é sobre andar lá dentro mesmo com as ondulações. Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse em cima de uma esteira que vai passando, né? A gente tá aqui parado agora, mas a vida, ela tá passando, né? É como se fosse a esteira rolante. Você está em cima da esteira rolante e ela vai passando, você fazendo alguma coisa ou não, né? Ela passa, o tempo passa, deixando você mais velha, né? A data do aniversário sempre chega e você vai ficando mais velha. Então, você fazendo ou não, o tempo tá andando. Então, não é sobre ter tempo, é sobre aprender a criar tempo dentro da rotina que você tem hoje. É sobre voltar a sentir prazer no dia de agora, não esperar ou deixar para depois, né? É sobre parar de viver na rotina automática, ter energia, sentir orgulho do seu dia, voltar a se reconhecer. Mas é sobre ter tudo isso agora, não deixar para depois. É sair do modo sobrevivência e começar a viver de verdade. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu conheci ela na minha adolescência, que é assim: quando você acha todas as respostas,
Vem a vida e muda todas as perguntas. Então a vida, ela é movimento, ela tá sempre andando, ela não espera você. E como fazer, né, para ter tempo dentro da sua rotina, que hoje é muito sobrecarregada? E eu vou te mostrar agora 3 ajustes simples que você, fazendo hoje já na sua rotina, muda muita coisa. Primeiro, parar de esperar grandes blocos de tempo. Você não precisa de 2 horas livres. Você precisa começar a usar os pequenos espaços que você já tem. Mas talvez hoje você nem percebe que tem, porque está esperando os grandes espaços de tempo. É por isso a importância da consciência, a importância de viver no presente, estar no presente da ação que você está fazendo. Porque quando você reconhece o seu piloto automático, você enxerga o tempo. A rotina, ela é uma coleção de hábitos que você faz. E todos esses hábitos estão automatizados no seu piloto automático hoje. E é exatamente essa sensação que você tem quando vive no piloto automático. Sensação de não ter controle nem do tempo, nem das suas ações. Então, quando você entra no modo viver no presente, você percebe vários espaços curtos de tempo. E são esses espaços que você precisa usar. O tempo que você gasta de um lugar para o outro, né? Esse tempo é um tempo que você tem. O que você faz com ele? Como você usa esse tempo? Será que ele pode ser aproveitado de alguma forma? Quando você vai em médicos, consultas, fazer algum exame, prefeitura, algum departamento, escritório, você às vezes tem ali um tempo de espera. O que você faz com esse tempo de espera? Quando você está focada em procurar grandes blocos de tempo, você não se concentra em enxergar os pequenos blocos. E a resposta está nos pequenos blocos. Segundo ajuste para você fazer na sua rotina: parar de se colocar sempre por último. Tem uma frase que a gente aqui dentro do programa Rotina com Propósito 4x4 ouve muito, que é: eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. E a pergunta é: você está se colocando em qual lugar da sua própria vida? Porque o tempo só vai começar a aparecer para você quando você se permitir existir dentro da sua rotina. Se você continua usando o seu tempo para os outros, você nunca terá tempo para você. Agora, quando você introduz você dentro da sua rotina, aí você passa a enxergar tempo para se dedicar para você. Sabe pagamento? Contas que vem para pagar, né? Começa o mês, a gente tá cheio de conta para pagar. E a gente vai lá e paga todas as contas. Agora eu te pergunto, você paga para você? Você paga a conta de telefone, do seu celular, da TV, do aluguel, das parcelas, e você paga você? Como assim, Fernanda? Eu não preciso pagar para mim, eu já recebo um salário, né? Mas é assim que a gente constrói o nosso investimento. É pagar para o seu futuro. É pagar para a sua aposentadoria. É pagar para a sua segurança. É pagar para a sua viagem no final do ano. É pagar para o seu sonho acontecer. Então, o ideal é pagar sim, nem que seja o mínimo do mínimo. Você coloca lá R$100, R$50 numa aplicação sua, que você chama de meu sonho, minha viagem, minha segurança, minha aposentadoria. E é assim que você vê o seu patrimônio crescendo. Hoje, você cresce o patrimônio da operadora do celular,
da TV, da luz, da água, mas e o seu? Então, introduzir você dentro da rotina é você começar a se enxergar, né? A pagar você primeiro, a usar o seu tempo para você também. O que as pessoas fazem é pagar certinho todas as contas para a operadora, para as parcelas, mas não paga para o sonho. Eu tô falando sobre isso, mas com o tempo é a mesma situação. Você usa o seu tempo para o trabalho, para as pessoas, para os outros, mas esquece de usar para você. E quando você não tira esse tempo, ele é atropelado pela vida. Quando você não escolhe o que fazer com o seu tempo escolhe por você. Quando você vai trabalhar, nem todos os dias você tá a fim de trabalhar, mas você vai. Porque você tem um compromisso com o seu trabalho. Você quer ganhar dinheiro no final do mês. Então pode aparecer o imprevisto que for, que você vai trabalhar. Agora, quando se trata de um compromisso com você mesma, uma caminhada em prol da sua saúde, um tempo para passear no parque, aí quando aparecem os imprevistos, você abandona você. Então, o mesmo compromisso que você tem com o seu trabalho, você precisa ter com você. A mesma situação que você tem no seu trabalho de segunda a sexta, e aqui eu tô colocando uma maneira geral, né? Você precisa agendar esse tempo para você também, senão ele não vai acontecer. Então, o mesmo compromisso que você tem com o seu trabalho, você precisa ter com você mesma. Né? O seu trabalho, você tem lá o seu compromisso de segunda a sexta, né? De uma maneira, pegando uma maneira geral, de segunda a sexta, segunda a sábado. Você tem esse compromisso com o seu trabalho. E tá lá agendado. Nesse período, você está trabalhando. A mesma situação que você faz com o seu trabalho, você precisa fazer com você também. Com o seu lazer. Porque senão ele não vai acontecer. Então pare de se colocar por último. Agende tempo para você. Apareceu alguém querendo alguma coisa, apenas diga: agora eu tô ocupada. Não precisa falar que você vai se dar um tempo para você. Apenas fala: agora é impossível, mas depois eu posso te ajudar. Né? Então lembre-se, não se deixar por último. E o terceiro ajuste que você precisa fazer dentro da sua rotina: criar uma rotina que te apoia e não te sufoca. O problema não é falta de disciplina. O problema é tentar viver uma rotina que não respeita a sua fase de vida, a sua energia, a sua realidade. Rotina não é prisão. Rotina precisa ser apoio. Às vezes aparecem coisas que a gente fala: tá bom, é só esse tempo. Mas vocês já viram teste de resistência? Geralmente tem provas de resistência em programas de televisão. Pega 10 quilos e fica lá segurando. Quem largar por último ganha, né? Então pegar 10 quilos até dá. Mas por quanto tempo? O mesmo é quando aparecem situações, elas podem ser sobrecarga, que depois de um tempo fica pesado demais, você não aguenta. Então, quando aparecem situações novas, analise antes de assumir. Se for no trabalho, será que não dá para o colega ajudar? Né? Se for na família, será que não dá para algum familiar ajudar? Será que não dá para contratar um serviço? Analisa essa situação nova, se não vai pesar para você. Porque são essas situações que quando aparecem, aí você lembra daquele tempo que você tinha guardado para você, né? Aí você lembra desse tempo e fala assim: ah, vou usar esse tempo que eu tinha guardado para mim. E acaba não usando com você, acaba usando com os outros. Isso lá na frente pode sair muito caro para você. Então tenha em mente, coloque um determinado tempo no seu planejamento para você usar para você e não abra mão desse tempo por nada, porque ele é mais do que importante. Ele é o seu passaporte para uma saúde mental.
Visualize o tempo que você tem como se fosse o seu trabalho, uma necessidade que você não pode deixar para depois. Bom, agora mesmo com tudo isso que eu falei, pode ser que você esteja pensando aí, isso tudo é bonito, mas na minha vida não funciona. Eu não tenho tempo mesmo, minha rotina é diferente, eu cuido de filho, marido, casa, às vezes até dos pais. Se eu parar, tudo desanda. E deixa eu falar uma coisa com muita sinceridade. Se você pensa assim, você não tá errada, de verdade. Porque a sua rotina é pesada mesmo. Tem muita responsabilidade nas suas costas. Mas você se acostumou a resolver tudo. E talvez você não lembra mais como é viver um dia pensando em você. Tem muita mulher que chega pra gente e fala: eu nem sei o que eu gosto. E isso dói. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Falta de tempo não é o problema real. O problema é que a sua rotina hoje não tem espaço para você. E isso são coisas diferentes. Porque pensa comigo, você tem 24 horas igual todo mundo. Mas o que acontece? Você reage o dia inteiro, resolve problema, atende todo mundo, apaga incêndio e quando vê, o dia acabou. Então não é que você não tem tempo, você não tem um sistema que proteja o seu tempo. E sem isso, qualquer coisa entra na sua rotina. É como uma casa sem porta, qualquer um entra. E é exatamente isso que a gente trabalha dentro do programa Rotina com Propósito 4x4. Mulheres sobrecarregadas, sem tempo, cansadas, sem energia e que achavam que o problema era elas. Teve uma aluna que chegou pra gente dizendo assim: meu dia é cheio, eu faço tudo, mas parece que a minha vida não anda. Ela não tinha tempo para ela, não conseguia terminar o que começava e vivia cansada, mesmo sem produzir o que queria. E quando ela começou a ajustar a rotina, pequenos espaços começaram a aparecer. Ela voltou a fazer coisas simples que gostava, começou a sentir energia, parou de viver no automático. A vida dela não ficou mais vazia, ela ficou mais consciente. E é isso que muda tudo. Então, se você chegou até aqui, você já entendeu que o problema não é falta de tempo, é a forma como sua rotina está estruturada hoje e que dá sim para mudar sem abandonar a sua vida. Porque você não nasceu para viver cansada, você não nasceu para só dar conta, você nasceu para viver uma vida que faça sentido para você. Dê o like, compartilha e até o próximo vídeo.